Glória a Deus, aleluias. Uma madrugada tão abençoada na presença de Deus. Você sabia que os grandes homens de Deus no passado, eles passaram a maior parte, eles gastaram a maior parte do seu tempo na presença de Deus? A palavra do Senhor diz que Jesus, ele iniciou o seu ministério orando e ele finalizou o ministério aqui nessa terra em oração. A Bíblia sempre aponta Jesus indo de um lado para outro e sempre orando. A oração há um sentido espiritual. A oração é falar com Deus. A oração é algo tão espiritual. E às vezes nós, como igreja do Senhor, temos uma grande dificuldade de entender o sentido da oração. A oração, ela é uma via de duas conversas. Você fala e Deus fala. Você fala e Deus ouve. Deus fala e nós ouvimos. Isso quer dizer, são dois espíritos que se comunicam. O Espírito de Deus e o Espírito do homem. O Espírito é o nosso coração, é a nossa vida. A maior realização na terra. A maior realização na terra não foi os milagres, a maior realização na terra é orar como Deus quer que nós oremos. Porque quando nós oramos como Deus queremos, é diferente de você abrir a boca e falar. A oração é um diálogo do nosso espírito com o Espírito de Deus. A oração é o mistério da comunicação com Deus. Você conseguirá saber a opinião de Deus ao seu respeito e a respeito dos outros. É na oração onde nós sabemos a opinião de Deus ao nosso respeito. É através da oração que nós sabemos a opinião de Deus a respeito dos outros. Sabe, a oração, você poderá se envolver nos planos de Deus. Existe projeto de Deus por todos os lugares. O projeto de Deus é o custo de uma vida de oração. A oração requer renúncia. Há um custo muito alto no coração daqueles que oram, de uma renúncia do seu tempo. Todos os santos, todos os homens de Deus no passado, eles gastaram horas e horas de oração. A oração era um estilo de vida para eles. Será que a oração é o estilo de vida para a sua vida nos dias de hoje? Com palavra de oração em seus lábios não é oração. Por isso que a palavra diz: muitos me louvam com os lábios, mas o coração está distante de mim. A oração não é simplesmente a palavra que sai dos nossos lábios.
A oração é um relacionamento entre Deus e os seus filhos. Deus só fala com seus filhos. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. Preste atenção que diz a palavra do Senhor. Gálatas 4, 6. E porque sois filho de Deus, e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama. O Espírito do Senhor, Ele clama sobre o nosso espírito. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo no seu espírito. Porque Deus é Espírito. O que é real em você é o Espírito. Se Deus quer falar com você, Ele fala no seu coração, no seu espírito. Porque o teu coração é o ponto de contato. O único ponto de contato para que possamos falar com Deus e Deus falar conosco é através do nosso espírito. O Espírito de Deus em nosso coração permite o nosso espírito clamar naturalmente, sem precisar se esforçar. A oração não cansa. A oração não é os berros, a oração não é os gritos. A oração é o clamor, é o Espírito Santo clamando dentro de nós, e você fala naturalmente, sem precisar se esforçar. É o Espírito, é quem fala no nosso espírito. Glória a Deus. O Espírito de Deus no nosso espírito permite pregar a palavra do Senhor naturalmente. Não é um esforço humano, é o esforço, é o Espírito Santo falando dentro de nós. É muito difícil hoje a igreja está compreendendo a importância da oração. Para que o Espírito de Deus entre no nosso coração, o nosso coração deve agir em cima da palavra de Deus. Porque Deus não faz nada fora da palavra de Deus, a palavra dele. Eu sou, você é o que o seu coração é. A nossa vida reflete o que está dentro do nosso coração. O nosso coração é o próprio homem, é nós. Se você crê no seu coração, o seu caráter reflete a fé. Um coração que crê produz boas obras e prova a nossa fé. O comportamento correto, boas obras, que honra a Deus e revela que a verdadeira fé está alojada no nosso coração. Boas obras e comportamento correto, que haver no nosso coração, produz a fé. E tudo isso eles são o resultado da nossa fé. Esse senso de paternidade produz um alicerce natural para a oração. Para sermos puros de coração, o nosso coração precisa agir na palavra. Mas como, pastor? Meditando nas Escrituras. O nosso comportamento é determinado pela condição do nosso coração. Deus é Espírito. Para falar com Deus só em Espírito. Você fala com Deus, seu Espírito
Se você falar fora do Espírito, é como se você estivesse falando com o vento, perdendo seu tempo. Você se lembra? E não esqueça. A Bíblia diz que muitos falam com os lábios, mas o coração está distante de Deus. Cuidado. Falar no nome de Jesus há uma grande responsabilidade. Não fale o nome de Jesus como qualquer nome. O maior perigo na vida de um cristão é usar o nome de Jesus em vão. Vocês lembram daquela passagem dos filhos de Seva? Onde eles foram expulsar o demônio. E ele disse: em nome do Deus de Paulo. Como que o diabo respondeu para os filhos de Seva? Eu sei que é Paulo. E você quem é? Aqueles demônios pegaram aqueles rapazes e rasgou aquele rapaz. O maior perigo é você falar do nome de Jesus sem esse Jesus não estar no seu coração. Aprenda uma coisa: a oração, ela tem um sentido espiritual e precisamos falar o que o Espírito fala ao nosso coração. Quando você abre a tua boca e diz esteja curado, antes sinta a cura daquela pessoa. Você está liberto, no seu coração sinta a libertação daquela pessoa. Fale com o Espírito. Que Deus abençoe.